Vou falar sobre como lidar com a raiva e vou dar exemplos práticos de Marco Aurélio, estoico que tinha dificuldades em manter a calma. O imperador Marco Aurélio não tinha uma disposição completamente calma por natureza. Ele precisou trabalhar duro para dominar seu temperamento. No primeiro livro de Meditações, ele elogia o seu avô por ser tão calmo e educado. Marco lutou com seus próprios sentimentos de raiva e trabalhou para se tornar um homem mais calmo e razoável, como ele mesmo afirma. Ele concluiu o primeiro livro de Meditações agradecendo aos deuses por nunca ter cometido ofensas a seus amigos, familiares ou professores. De fato, Marco era conhecido por manter a calma e diante de provocações. No entanto, foi preciso treinamento e prática para superar seus sentimentos. E para conseguir conter a raiva, primeiro é preciso observar a si mesmo. Identifique os primeiros sinais de raiva para cortá-la pela raiz antes que se torne algo maior. Por exemplo, você pode perceber que sua voz começa a mudar ou que você franze a testa e seus músculos ficam tensos quando você começa a ficar com raiva ou quando pensa nas ações de alguém como injustas ou violando uma regra pessoal. 2. Distanciamento. Lembre-se de que os eventos por si sós não os deixam com raiva, mas seus julgamentos sobre eles acabam causando essa paixão. Percebo que eu estou dizendo a mim mesmo como ela se atreve a dizer isso, e esse modo de ver as coisas que me deixa com raiva. 3. Adiamento. Espere que seus sentimentos de raiva tenham diminuído naturalmente antes de decidir como responder à situação. Respire fundo, vá embora e volte algumas horas depois. Se você ainda sente que precisa fazer alguma coisa, então decida com calma a melhor resposta. Caso contrário, deixe para lá e esqueça. 4. Modele a virtude. Pergunte a si mesmo o que a pessoa tão sábia como Sócrates Zenão faria. Que virtudes podem ajudá-lo a reagir com sabedoria. Você pode escolher alguém que você conheça e considerar uma pessoa virtuosa, sábia e modelar essa pessoa e como ela agiria em uma situação de raiva. 5. Análise. Imagine as consequências de agir dominado pela raiva versus agir segundo a razão e exercendo virtudes, como a moderação. Se eu deixar minha raiva me guiar, provavelmente vou gritar com ela e entrar em outra discussão. E as coisas ficarão piores com o tempo até que não falemos mais. Se eu esperar até ter me acalmado e em seguida tentar ouvir pacientemente, pode ser difícil a princípio, mas provavelmente começará a funcionar melhor com a prática. E depois que ela se acalmar, talvez comece a ouvir a minha perspectiva. Pense nas consequências de reagir com raiva e compare-as com as de agir racionalmente, de maneira calma, empatia e gentileza. Os estoicos gostavam de considerar como a raiva é feia e antinatural. Um rosto carrancudo, sombrio, ficando pálido de raiva, como alguém que sofre de uma doença horrível. Além disso, onde a raiva nos leva? Às vezes, ela é totalmente impotente. Tenha em mente, diz Marco, que os homens continuarão fazendo as mesmas coisas de qualquer forma, mesmo que o façam explodir de raiva. Para piorar, nossa raiva não é apenas útil, mas também contraproducente. Ele observa que, muitas vezes, é necessário um esforço maior para lidar com as consequências de ter perdido a paciência, de que apenas tolerar os próprios atos que nos deixam enraivecidos. Os estoicos acreditam que nos ofendemos porque assumimos que as ações de outras pessoas ameaçam nossos interesses de alguma maneira. As ações dos outros são externas a nós e não podemos danificar nosso caráter, mas nossa própria raiva nos transforma em um tipo diferente de pessoa, quase como um animal. E para os estoicos, esse é o maior dano. Por exemplo, quando as pessoas discordavam de Marco Aurélio, ele primeiro tentava persuadi-las a ver as coisas de sua perspectiva. No entanto,
Se persistirem tentando obstruir o que ele acreditava ser um curso justo de ação, ele permaneceria calmo e transformaria o obstáculo em uma oportunidade de exercer outras virtudes, como paciência, contenção ou compreensão. Resumindo, primeiro, a raiva causa mais mal a nós do que a pessoa com quem estamos zangados. Abre aspas. Não, meu filho, fomos feitos para outras coisas. Não serei ferido de modo algum, mas você está ferindo a si mesmo. Fecha aspas. 2. Os seres humanos são essencialmente criaturas sociais. A natureza nos fez com a intenção não de lutarmos, mas de ajudarmos uns aos outros. Segundo Marco Aurélio, devemos falar com delicadeza, lembrando-lhes que os seres humanos devem viver juntos em sociedade, como abelhas e outros animais comunitários, e não viver em confrontos uns com os outros. Não devemos falar de maneira sarcástica ou incluir repreensões severas, mas antes responder com bondade afetuosa em nossos corações. Devemos ser simples e honestos e não doutriná-los como se faléssemos de cadeira de um professor ou tentando impressionar os espectadores.